Olá, gente. Boa noite para vocês. São 19 horas e aqui nós estamos para o nosso bate-papo, nosso tempo de oração, nosso encontro uns com os outros e o nosso encontro com Deus e com a palavra de Deus. Então, aguardando vocês, sejam muito bem-vindos. Já está chegando, vocês estão chegando, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo, Regininha, Alici, Roberto, para esse tempo de convivência, esse tempo de oração, esse tempo com Deus. Denise, que bom, tá? Olha, o pessoal está chegando. Quando vocês começam a chegar, me dá uma alegria muito grande. Monique, Alexandre, Garay está com a gente hoje, né, Garay? Já fez aquele exercício regular, e já está pronto aí para a noite, já estamos juntos, hein, Garay? Que bênção. Marilu, Deus abençoe. Socorro Silva. Meus queridos, olha, chegaram mesmo, hein? Chegando, viu, Raquel? Raquel Marques. Boa noite ao Roberto, boa noite a Irineia. E boa noite, Mônica. A casa está toda assistindo aí, Mônica. Está em viva voz para todo mundo? Está lá na TV? Lucimar, Caroline, olha só. Graças a Deus, nosso tempo de convivência tem caminhado. Hoje são 3 de junho. Nos alegramos muito com o nosso tempo aqui de relacionamento. Graças a Deus também hoje várias famílias foram já abençoadas. E esta semana com as cestas básicas, que foram em abundância, graças a Deus. Vera Regina, Daniel Varão, Joana Dark, Silva Saloto, estamos juntos. E aí eu quero agradecer especificamente ao pastor Ximenes, que está com a gente aqui, Alexandre, e agradecer o Willer, viu, Oswaldo, Esther Francisco, que tem sido, Rosimério, nossos parceiros aí, pastor Clark lá em Caxias. E aqui também, algumas vezes, temos um ou outro de nós, quando não sou eu mesmo que faço isso. Boa noite, Nilza. Boa noite, Rubenita. Deus abençoe. Então, numa das casas onde a gente foi, houve assim uma alegria tão grande que a pessoa fez questão de nos gravar aqui um áudio agradecendo a mim. Eu disse, não sou eu, é a Igreja Felipe, Paulo de Holanda, é a Igreja de Jesus abençoando vidas da melhor maneira possível. Domingo, então, eu estou lembrando vocês, porque a gente tem o dia a dia, viu, irmã Elda, a Estrela com a gente, olha que bom, Estrelinha, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe, tá? Nós estamos lembrando que domingo nós celebramos a ceia do Senhor, viu, Wellington, Maria Elisa, então prepare o pão, prepare o cálice, para que no momento da parte final do culto, antes das orações, que bom, Estrela, obrigado pelo carinho, Iani. E aí nós vamos juntos celebrarmos a ceia do Senhor, começando o mês de junho, viu, Alexandre Oliveira, Edinalva, este mês é o mês do aniversário da igreja. A nossa igreja foi organizada precisamente dia 20, viu, Marlizinha deve fazer parte dessa história, Sueli, dia 20 de junho, tá? Olha aqui, peço oração por uma família do Colégio Batista Sherpa. Tá? Tem uma turma aí que está precisando de oração. Lucas está com a gente hoje, Lucas, nosso amigo, vai cantar para a gente? Então nós estamos nesse momento celebrando o aniversário, 38 anos. Quero agradecer a Deus a vida dos que tiveram com a gente aí caminhando. O pastor Gaiki, que inclusive está em recuperação de um trauma que ele sofreu, teve uma queda, quebrou o fêmur. Também pastor Hélio, que tem nos acompanhado muitas vezes, a Judinha chegou. Quero agradecer a Deus a vida do pastor Juarez, que vai ser um pregador nosso do dia 21. E nesse tempo já estamos juntos aí, vamos caminhando para 12 anos. Olha, gente, vocês têm uma paciência danada, hein? Parabéns para vocês, tá? E então, dia 14 de manhã, pastor Heber Silva, dia 21, pastor Juarez de manhã e pastor Fernando Brandão estará à noite pregando para a gente. Claudia está assistindo, eu não estou conseguindo acompanhar, tem vários aí fazendo os pedidos de oração, os irmãos depois nos ajudem, e terminando aqui, eu vou rever aqui, tá, gente? Para a gente poder
orar também por vocês separadamente aqui. Outra coisa interessante, o nosso Celebrando a Transformação ontem bateu um recorde, 75 pessoas, quase 80 pessoas ao vivo. E a gente sabe que o fato hoje de termos 3 grupos de mulheres já sendo organizados e já um de homens organizado para partilha, isso tem aumentado muito também o número das pessoas no ao vivo do Celebrando. Então nós louvamos a Deus e pedimos que Deus abençoe os grupos que têm sido formados. Amanhã tem Barra Kids, não é isso? Estou vendo Denise que entrou com a gente aí. Tem Barra Kids. O Éder está com a gente lá de Portugal, hein, cara? Chegaram bem, Deus abençoe. E aí Barra Kids tem ao vivo, tem uma live 16 horas e depois às 19 horas tem o Clubinho dos Juniores, tá? Coisa boa. Sem falar que também nós estamos desenvolvendo a atividade. Isabel, tudo bem, Isabel? Isabel Cordeiro, Giovana com a gente. Nós estamos desenvolvendo o Discípulo ao Lado, que é um acompanhamento daqueles que querem ser batizados, caminhar com a gente na fé. A Ilza e a Ani, e tá, olha aí, tem sim, viu, tá ali, o pastor está falando aí, a Denise, 19 horas, o Clubinho dos Juniores arrebenta com a Rosa e a equipe dela. Deus abençoe vocês, tá, gente? Bom, sabe quem faz aniversário amanhã, hoje? Ana Brandão Sá Pinto, está fazendo aniversário hoje. Também faz aniversário hoje o Luiz Carlos Caldas. Parabéns. Parabéns. Aí, olha, a estrelinha dando um relatório para a gente aí, viu? Nos informando. Está sendo uma benção, né? Nilce Dias, chegaram bem, Thelma com a gente. Meus queridos, a palavra de Deus hoje, em Romanos 8, é um dos capítulos que eu acho dos mais lindos da palavra de Deus. Eu amo esse capítulo de Romanos. Ele já começa falando para nós, para mim, para você, agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, nós estamos livres da condenação do pecado. Não temos mais que pagar o preço do salário do pecado como morte eterna. Nós estamos tranquilos que Cristo fez o que a gente iria receber como consequência, morrendo por nós e recebendo sobre ele a morte que era nossa, viu, Juliana? E aí ele fala sobre agora esse processo. Ele diz, olha, a lei não nos ajuda a fazer a coisa certa e a lei, ela não nos torna pessoas boas. Embora a lei seja boa, ela não tem em si o poder de nos fazer pessoas boas. Mas ele diz, agora nós não somos mais dominados pela carne que está submisso à lei, mas somos dominados pelo Espírito. No verso 4 do Romanos 8 ele diz, mas sim o Espírito. Por isso, para que possamos cumprir as justas exigências da lei. Rodrigo, que bom, Rodrigo. Ou seja, a lei exige que a gente não faça isso, que a gente faça aquilo, mas a gente não tem força nem para não fazer e nem para fazer. Mas em Cristo Jesus nós somos capacitados, porque agora o Espírito de Deus habita em nós. Eu quero ler 2 versículos aqui que são lindos, que fecham o pensamento. Eles dizem assim, aqueles que são dominados pela natureza humana, verso 5, pensam em coisas da natureza humana. Olha que coisa. Ô Lília, está com a gente hoje, Lília? Saudades, hein? Lidiane, Rosemary. E ele diz, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam ao Espírito. Então é para a gente pensar, né? Em que temos pensado? Onde está o nosso pensamento? O que controla o nosso pensamento? E aí no verso 6 ele pega um pouco pesado, ele diz assim, portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e resulta em paz. Se você for seguindo Alice com a gente, oh, que saudade, Alice, seja bem-vinda, Deus abençoe. Permitir que o Espírito Santo nos controle, nos conduza, faz de nós, então, pessoas que vão cumprir as orientações de Deus e não as nossas próprias orientações. No verso 12,
ele vai falar: portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a natureza humana pede a vocês. Ele diz: porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Mas ele fala: se pelo poder de Jesus viverem, então vocês viverão. Só que ele define muito claramente: ou nós temos, irmã Elizabeth, a Deus parabéns hoje para o Luiz, que faz aniversário, tá? Ricardo Moraes. Ou seja, ele diz assim: todos que temos Jesus, temos o Espírito, porque se não temos o Espírito, não temos parte com Deus. Ele define isso no verso 14: portanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Que coisa linda, né? Que ensinamentos extraordinários para nós. Nós temos uma vida diferenciada porque pensamos pelo Espírito, então nossos sentimentos e nossas emoções e as nossas atitudes vão acompanhar as orientações do Espírito, e o Espírito de Deus que habita em nós nos conduzirá. Meus queridos, são 7h12, a hora passou mais rápido do que a gente imaginava. Nós vamos orar ao Senhor, tínhamos chegado a mais de 50, somos 50 agora. Eu vou estar orando aqui alguns pedidos que eu já tenho anotado. E depois que terminar aqui, eu vou voltar aqui às anotações de vocês e vou orar também pelos demais pedidos. E amanhã eu oro pelos pedidos que foram colocados, porque eu não consegui fazer aqui as anotações, tá bom? Hoje eu sou aqui só eu, né? Então não tenho como monitorar, tá bom? Márcia Rangel, mas olha, meu carinho, eu vi que houveram vários pedidos, vamos estar orando por eles. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, eu estou orando o Senhor agora através de Jesus Cristo, teu Filho, e naquilo que eu não sei expressar o Senhor, eu te peço que o teu Espírito Santo esteja interpretando para o Senhor, para que seja de acordo com a tua vontade e a tua soberania. Pai, muito obrigado, porque este grupo, cada semana, cresce e se consolida como um grupo de relacionamento, um grupo de comunhão e um grupo de vida espiritual. Nós sabemos que quanto mais nós conversamos sobre a Bíblia, oramos juntos, mais estreitamos nossos relacionamentos, mais nos identificamos com o Senhor. Então, que este grupo aumente, que sejamos visitados por outras pessoas e acompanhados, e que o Senhor esteja entre nós, que haja vida do Senhor em nossas vidas. Pai, eu quero te pedir pelo nosso querido Brasil, eu quero te pedir pelo nosso estado, nossa cidade, abençoe a nossa terra. Pai, nós pedimos que uma cura seja descoberta, ou com medicamentos existentes, alguma coisa preventiva, ou a vacina, para que a gente possa viver com maior liberdade, relacionarmos de novo de uma forma como nós fazíamos antes. Enfim, Senhor, ajuda para que as mentes sejam tão brilhantes, orientadas pelo Senhor, que a cura para este vírus seja logo descoberta. Pai, nós te louvamos porque a gente tem visto que, embora houvesse muitas pessoas pensando que a queda nas indústrias do Brasil fosse mais do que foi, alguns falavam em 40% e 50%, e muitos comemoraram hoje porque não chegou a 20%. Significa que foi uma queda brusca, mas significa que é possível reverter essa onda, e terminada esta quarentena, a gente vai ver o Brasil voltar. Pai, abençoe a nossa nação. Abençoe, Senhor, o nosso povo. Abençoe o que está desempregado, para que o emprego volte, a empresa volte. Abençoe para que haja harmonia entre os poderes, estabilidade política, avivamento na igreja brasileira. Pai, eu me uno aos meus irmãos para pedir esta bênção do Senhor sobre o nosso querido Brasil. Pai, eu te peço ainda pela Ana Zilda, que está no mesmo quadro de ontem, mas apresentando realmente uma estabilidade com sinais de melhora. A mãe da irmã Elda, que está aqui com a gente em oração. Abençoe a Ana Zilda, que ela logo, logo saia do hospital. Abençoe a irmã Marilza. Falei ainda há pouco com meu amigo pastor Hugo, e a situação é grave. Ela está precisando de sangue, muitos doadores apareceram, e nós pedimos, ó Deus, que o quadro de saúde dela seja revertido para a honra e glória do Senhor, e saberemos que foi o Senhor quem fez. Nós pedimos pela Micaele,
por quem já houve vários pedidos aqui, cometida com Covid-19. O Alexandre Inácio, que estava na UTI, mas melhorando. Pedimos pelo Jorge, que foi minha ovelha em São João de Meriti. Alegramos-nos com a melhora do Jorge, irmão do pastor Josias, que também está lutando contra o Covid-19. Nos alegramos com a plena recuperação do irmão João Barbosa, da irmã Nilza, que está aqui com a gente, que foram acometidos do Covid-19. Nós louvamos a Deus porque o Senhor tem cuidado dos nossos queridos irmãos. Nós te louvamos porque o número de pessoas que estão se internando tem caído muito. E muitos hospitais estão até reduzindo os seus espaços para tratar doentes com Covid-19. Pai, que essa onda continue, que a gente tenha números melhores, de menos morte e de gente curada para a glória do Teu nome. Abençoe os que lutam contra o câncer, que é o caso da Jaqueline, da Giovana, do Roberto e da Márcia. Cuida dessa gente numa luta muito grande contra outro inimigo desafiador. Continue a abençoar o Marcos e cura a labirintite que tem afetado a ele. Continue dando consolo e graça e paz às famílias enlutadas, família da Viviane, a família da Ana, tia da Elaine. Cuida dos nossos queridos, Pai. Eu te peço ainda pelo Álvaro, sogro da Mônica, e pela Helenice, que é a sua cunhada. Pai, há outros pedidos que foram mencionados aqui e foi muito rápido, eu não pude anotá-los, mas o Senhor os conhece. E os meus irmãos e minhas irmãs certamente os anotaram também, para que numa corrente de oração possamos estar juntos abençoando uns aos outros e rogando a Tua bênção sobre a vida uns dos outros. Nós te pedimos ainda que Tu abençoes os nossos missionários, seja na cidade do Rio, seja no estado do Rio, seja no Brasil, e seja espalhado pelo mundo afora. Continue a cuidar de nós como igreja no mês em que comemoramos 38 anos. Pai, que não nos falte a Tua provisão, a Tua proteção e a Tua prosperidade. O nosso pedido é que, terminada esta quarentena, terminado esse isolamento, a gente, quando voltar a cultos presenciais, a gente viva coisas lindas que aconteceram no meio da igreja, ainda que espalhados todos nós em nossas casas. Nós saberemos que foi o Senhor cuidando da gente, liderando-nos, porque Tu és o nosso líder, Tu és o nosso fundamento, a nossa rocha. Oramos pedindo uma noite de paz, te pedindo, ó Deus, a companhia do Senhor, o Teu cuidado, os Teus livramentos, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Olha aí quanta gente, hein? Nossa! Agora você pode ir colocando o seu amém, enquanto você coloca o seu amém, tá? E eu vi que tem gente pedindo pela igreja. Nós já estamos fechando aqui. Amanhã eu sigo conversando com vocês em Romanos 8, porque, como eu já disse, sou apaixonado por esse texto de Romanos. E amanhã tem um aspecto aí que fala sobre a natureza, a volta de Jesus, a coisa interessante neste capítulo teológico escrito pelo nosso querido apóstolo Paulo, que a gente não conhece pessoalmente, mas sabe que é um homem de Deus. Adine com a gente, tá? Deus abençoe vocês, Deus dê a cada um de nós, as nossas casas, as nossas famílias, o cuidado, a companhia, a bênção dele. Deus abençoe Estrela, Osvaldo, Valéria, Adine, Rosemary, os que já mencionei os seus nomes, Valéria, Maria Elisa, não é? Que Deus esteja dando ordem aos anjos dele a respeito de nós, viu, Vera Regina, Mônica, toda a sua casa, seu sogro, sua irmã, irmão Roberto, irmã Iriné, que Deus cuide do seu coração, Deus cuide dessa família querida, Lucimar, lá em Unamar hoje, Edinalva, Eliel, meu amor, meu carinho por você, Deus abençoe, Giovana, por quem orei, Jussara Brites, olha que bênção, Mariteles. Então, meus queridos, tá? Que até amanhã nós continuemos firmes essa noite, amanhã, se Deus quiser. Um beijo no coração para vocês e até amanhã com a bênção de Deus, tá bom, gente? Eu fico com pena de ligar, porque vocês estão tão felizes, eu também. Augustinho Nascimento, Deus abençoe, tá? Lucilene, Deus abençoe. Vou desligar, um abraço para vocês.